Fala pessoal, hoje chegou notícia boa aí no time do Palmeiras, hein? O Palmeiras muito perto de fechar aí com um novo reforço, com aí determinação da FIFA, hein? O Palmeiras entrou com a ação na FIFA para poder anunciar novo reforço. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia está falando sobre isso e muito mais? Então assiste esse vídeo até o final. Essa novela que pelo jeito não tem fim. Será que o próximo capítulo será no Brasil? Ainda vestindo verde e branco, mas também com a camisa do Palmeiras? O Edu, a gente tem que ir atualizando por horário, por dia, para marcar para o fã do esporte, né? Então, dia 25 de fevereiro, certinho, 11h25 da manhã, qual que é a situação do Vitor Roque, Palmeiras e também Betis, La Liga, Barcelona, todo mundo? Tudo bem, Mari? Como é que você tá? Bom dia, Mari também. Bom dia ao Jailson, eu fã de esportes. É o seguinte, além de a gente ter que atualizar isso por horário, a gente tem que ficar muito esperto porque sexta-feira fecha o mercado brasileiro. Então, esses horários precisam ser cumpridos no máximo até sexta-feira. Bem, situação hoje é que a FIFA já está participando de todo esse processo e ela é favorável a que Vitor Roque venha para o Palmeiras. Como assim ela é favorável? Vamos explicar, tentar resumir rapidamente. O Palmeiras se mostrou interessado no Vitor Roque, o Barcelona deu sinal verde, o Betis topou devolvê-lo, o Palmeiras vai pagar 25 milhões de euros, algo em torno de 151 milhões de reais, e o Barcelona fica com 20% dos direitos do atleta. Até aí tudo bem. Quando estava tudo certo, La Liga tem um regulamento interno que proíbe este retorno do jogador do Betis para o Barcelona. La Liga considera que a janela está fechada na Espanha e que por estar fechada, mesmo sendo um jogador do Barcelona emprestado, ele não pode voltar. O Barcelona alegou o seguinte, ele não está voltando para jogar pela minha equipe, ele está voltando para ser negociado com uma equipe de outro país cujo mercado está aberto. Mas La Liga não quis saber de conversa. Aí tanto Barcelona como Palmeiras apelaram à FIFA. E o regulamento da FIFA tem brechas para que o negócio seja realizado, apoiado exatamente nesse quesito. Que o jogador não está ferindo o estatuto de La Liga, porque ele não vai voltar a jogar pelo Barcelona. Ele será transferido por uma terceira equipe, no caso Palmeiras, de um outro país que está com a janela aberta. Os valores estão acertados, com o próprio Vitor Roque e seus empresários também, tudo certo. É questão apenas de La Liga conseguir ser persuadida pelo pessoal da FIFA de que há possibilidade de fazer esta transferência sem ferir o seu regulamento. Aqui na academia, tanto como no Allianz Parque, em toda a direção do Palmeiras, há muito otimismo que isso possa acontecer. A única questão é que esse debate não pode ser estendido, Mari, porque, como eu disse, sexta-feira fecha a janela e aí fica inviável, até no quesito legal, que ele venha na próxima semana para o futebol brasileiro. É uma novela com capítulos intrigantes e com personagens importantes. Palmeiras, Barcelona, Vitor Roque, Betis, que é o que menos participa, e FIFA. Vamos ver quem vai sair vencedor ou quem vai sair com a razão desta novela, Mari. Edu, obrigada, e foi bom você ter desenhado exatamente qual a situação, né, trazendo aqui uma linha do tempo do que está acontecendo. A gente tem um desenho da carreira do Vitor Roque separado pelos clubes, né, começando no Cruzeiro, com 16 jogos e 6 gols, aí ele é negociado pro Atlético Paranaense, do Atlético Paranaense aquele negócio multimilionário pro Barcelona, que aí eu já vou falar, foi ali que deu errado, tá? E depois pro Betis, ele tá emprestado pro Betis. Deu errado quando quiseram chamar o cara de Tigrinho. Sim. Ninguém nunca chamou Vitor Roque. Anteciparam também. Anteciparam. O Xavi pediu pra ele ir antes. Tigrinho. Quem é Tigrinho? Inventaram um apelido. Quando começa a inventar apelido, assim, pra ver se dá certo, já eu sou supersticiosa, pra mim já tinha dado errado nesse ponto. É a última coisa que o Palmeiras precisava nesse momento, né? De uma novela pra uma contratação. Mais uma. Faltando 3 dias. E a torcida já é impaciente, porque também teve novela do Andrés Pereira, também teve novela do Claudinho, não fechou nenhuma dessas contratações. E agora mais uma novela por conta do Vitor Roque, aí vai ter que acionar a FIFA, vai que acontece alguma coisa. Mas eu entendi as brechas, né, das possibilidades do negócio ali com a FIFA. E aí já entra em cena uma outra situação, que é o Barcelona com os problemas que ele está tendo com a La Liga, né? A gente pode lembrar que agora o Dani Olmo, e se eu não estou enganado um pouco o Barci também, teve a questão da inscrição, né, dos jogadores no Campeonato Espanhol, eles foram retirados da lista agora na janela de janeiro, e o Barcelona teve que apelar, tanto que o Dani Olmo, se eu não estou enganado, ele não participa do primeiro jogo da Supercopa e só participa na final, porque justamente por conta dessa brecha que estavam procurando ali no regulamento. Então, o Palmeiras
está respaldado pela FIFA, o Barcelona também fala que está respaldado pela FIFA, mas tem esse problema com a La Liga que eles vão ter que responder, vão ter que resolver. A questão é que tem que resolver até sexta, né? Até sexta-feira por causa da janela. Também, né? Não é só resolver com La Liga, é resolver com La Liga. Não dá pra ser aquela troca de e-mail que um responde no dia, o outro responde no outro. Senão vai ser que nem aquela situação do Zarate, lembra? Que a gente tava falando do Atlético Mineiro. Vai, não fala, não teve não resposta. Responde, aí fechou a janela. Eu sempre fico pensando com a perspectiva do atleta, né? Sim. Cara, que situação horrorosa essa. Porque, assim, ele já vai... O Vitor Roque, ele já vai numa expectativa altíssima pro Barcelona. Que coincide com a ida do Endrick ao Real Madrid. Então, assim, já... Comparações, expectativas do primeiro clássico, de enfrentamento. Os 9 da seleção. Os 9 da seleção, exatamente. Então, assim, já é uma situação de muita coisa para lidar. Né? Assim, ele chega numa equipe muito mais desesperada do que o Endrick chega no Real Madrid, numa situação muito mais... quase que um sentido de urgência ali para ele desempenhar, para ele desenvolver, tanto que a estreia dele já é imediata, ele faz algumas jogadas muito interessantes no primeiro jogo dele, mas né, já crescendo e tendo que lidar com mais e mais pressão, porque ele foi exposto, né, querendo ou não. Assim, o Endrick, a pressão vem pelo Ancelotti segurar tanto, entre aspas. O do Vitor Roque foi ao contrário. Foi colocado para jogar diferentes posições, inclusive para ver se ele desempenhava. Enfim, né, aconteceu, o jovem jogador pode entrar nessa parte de oscilação. Vem um empréstimo, nessa expectativa de uma nova vida, de um respiro. E eu acho que está tudo bem o jogador jovem passar por essa situação, né, de você rodar um pouco mais os outros times e voltar com uma maturidade muito melhor e o desenvolvimento do seu futebol muito melhor. No Betis, o Pellegrini tenta algumas oportunidades ali, ele não desenvolve e jogando muito mais centralizado dessa vez. Aí o Bakambu vira uma sombra terrível para ele, o outro atacante, inclusive entrando na substituição e marcando gols que o Vitor Roque não conseguiu na partida. O início dele no Betis é muito bom, porque ele marca, ele dá assistência, e depois tem essa queda de rendimento. Aí agora chega um outro jogador, Hernandes, para ser essa referência no ataque. E aí vem o Antony, outro brasileiro, que está desempenhando no Betis. Então, assim, eu acho que quando surge essa oportunidade do Palmeiras, é uma luz para ele, de fato, assim, porque a gente está falando de um jogador muito bom. Assim, aqueles números do Atlético Paranaense... Muito novo também, né, Mari? Exatamente. Os números do Atlético Paranaense, eles estão para além do desempenho também. Sim. Porque é desempenho em Libertadores, é resolvendo partida, é jogo contra o Palmeiras, até no mesmo Allianz no Parque. Cruzeiro, é gol em clássico, é gol em Mineirão lotado, não é besteira, Ele né? cria uma crise de base no Cruzeiro quando ele sai. Assim, Cruzeiro, por que você não segurou? Né? Então, ali naquela situação do Ronaldo ainda. Então, o Palmeiras, ele coloca uma luz, de fato, né? no que pode acontecer no ano do Vitor Roque. Então, assim, eu ainda acho que as coisas vão se resolver, porque eu acho que a partir do momento que a FIFA ela entende que o Barcelona tem esse respaldo, acho que pode, de fato, acontecer, mas a perspectiva do jogador é péssima. Assim, tô pensando como que eu vou formular essa pergunta, porque, assim, não dava pro Palmeiras também saber antes, porque o que me parece que o Palmeiras se colocou numa situação de mercado de tudo vai ser com muita emoção e tudo é muito difícil pro Palmeiras. Então ficou um tempão negociando com o Claudinho, e aí tudo bem, eu entendo, o cara combina um negócio com o Palmeiras e fecha outra coisa. Mas assim, o Palmeiras pelo jeito só tava ali, dele. Aí não fecha. Vamos pro André de novo. Aí foca no André, fula. Aí o tempo tá passando. Aí Vitor Roque, vamos só no Vitor Roque. Aí foca no Vitor Roque, faltam 3 dias pra fechar a janela. Aí agora, a questão da janela? Da FIFA, da La questão Liga. da contratação de Acho que o Palmeiras confiou confiou muito em algumas vontades, né? Dos jogadores, assim. Porque o Andrés Pereira manifestou um interesse ali logo no início, né? De acordo com o que as notícias vinham. Só que o Fulham deixou muito claro que não seria fácil. A gente falou isso aqui, deixando muito claro que depois começaram a dar uma palpada no ego do Andrés, né? Foi faixa de capitão, foi postagens em rede social e o Andrés acabou ficando. O Claudinho teve toda aquela questão que a Leila já deixou muito bem exposto pra gente, não precisa nem repetir aqui, que tinha um acerto ali verbal, né, com o jogador, só que depois acabou indo para outro lugar. Acho que o Palmeiras teve muita paciência nessa janela no sentido assim, vai ter uma negociação muito difícil, vamos já deixar de cara... ingênuo no mercado? Eu tenho uma certa ingenuidade, sim, pra mim. Que eu falo, o cara falou que topa, e aí eu vou ficar só nisso, Mas não então. tem plano B, não teve plano B, sabe?
ele topou, vamos esperar então até o dia 31. Pô, não dá, né? Você tem que ter um plano B, você tem que procurar algumas outras opções de jogadores que podem... por exemplo, a gente falava aqui na época, se o Andreas Pereira não viesse, o plano B do Palmeiras seria o Vila Sante. Então, já teria ali alguma coisa, mas depois não avançou, porque o técnico do Grêmio chegou também. E a mesma coisa, já deu uma maciada. Já deu uma maciada ali no Vila Sante. Ó, você é peça fundamental no meu esquema de jogo, então eu quero que você fique, porque a sua venda vai ser para a Europa, não vai ser para o mercado interno. Então o cara já fica grandão também. Então não precisa pro Palmeiras. Agora, numa situação de Matheus Pereira, por que não aconteceu, né? Sim. Assim, porque o que a gente vê agora, muito mais a vontade do jogador, claro, querer sair do país, mas talvez... No Palmeiras, ele poderia retomar o bom futebol e o mercado ser muito melhor para ele fora da janela. Eu acho que duas situações. Eu acho que o Palmeiras mirou em peixe grande. E aí são negociações de fato, difíceis, negociações difíceis, porque até quando se falou em Jorginho, se apresentou uma situação difícil. E talvez também numa condição de... eu sou Palmeiras e, assim, tem muito jogador querendo vir para cá, sabe? Tipo assim, eu tenho dinheiro para investir, o trabalho acontece... talvez eu aumente muito a concorrência dentro do país e o meu nome é muito forte, porque estou todo ano ganhando títulos, então acho que talvez também emperrou nessa situação de calma, nós temos um plano, e o plano de fato não era tão forte quanto parecia ser. Mas eu não sei se nesse caso de La Liga faltou essa percepção ou se estava tudo tão certo com os principais agentes... Que esse virou um detalhe... E esse passou, assim... Passou batido, né? Acho que quando a gente conversa de mercado aqui, a gente nunca viu. Talvez o problema da negociação ser o campeonato local, ser a federação local. Porque a FIFA tá tudo certo, o Barcelona tá tudo certo, o Betis tá tudo certo. Você não acha que a organizadora do campeonato vai ter alguma questão? Pô, mas sendo muito sincero, assim, eu não lembro, tá? Assim, de cabeça, tentando forçar a cabeça rapidamente, uma transferência desse tamanho fora do mês de janeiro. Sabe? Não, eu entendo em relação à janela do mercado brasileiro, mas estou falando do mercado internacional. Que eles têm a janela lá até ali o iniciozinho de fevereiro, 2, 3, né? E depois a que vai até o dia 31 de agosto, que é muito bem estabelecido. E essa negociação não é tão simples, porque realmente o jogador está emprestado. Ele está emprestado, tudo bem, perdeu espaço, não está desempenhando, como você falou muito bem, perdeu espaço para o Bacambu, o Cúcio Hernandes, que foi até alvo do Botafogo, foi contratado agora lá também, e já começou a desempenhar também jogando centralizado, mas o jogador está emprestado, e aí eu até entendo a questão da La Liga, assim, porque ele está emprestado, então, o Barcelona diz, ele não vai jogar aqui, mas tem toda aquela questão de bid, né? Ele vai ter que rescindir o empréstimo, e aí configura um retorno ao Barcelona, e configurando esse retorno ao Barcelona seria uma negociação lá na Espanha. Então eu consigo entender assim, da La Liga falando, pô, isso daqui não pode, isso daí não faz sentido. Mas a janela do Brasil está aberta, então seria uma negociação diretamente para o Palmeiras. Se ele estivesse no Barcelona, eu acho que seria isso. Acho que ele não teria problema nenhum. Que aí não teria problema nenhum. A Liga é justamente proteger. Entendeu? Porque em tese o Vitor Roque está voltando para o Barcelona e não pode voltar para o Barcelona. Ele não pode voltar porque a janela está fechada. Você tem um jogador seu que você emprestou que não estava desempenhando. Agora ele está jogando muita bola no time. Aí no meio do campeonato você pega e fala, tá jogando muita bola, me devolve ele. Né? Eu vou colocar ele para jogar. Aí não pode. Eu acho que tem que também entender, e a gente vai avaliando caso a contratação seja feita mesmo e formalizada, de entender assim, tá todo mundo abrindo mão do Vitor Roque. Esse ponto vale a discussão. Pode ir, vai, rompe aqui, não, pode devolver do empréstimo, não, pode vender. E isso é muito... Isso faz pra cabeça do moleque. Do campo. Perspectiva péssima. Como que ele chega no Brasil, se ele chegar, e também a carreira dele e fazer essa avaliação de todo esse período dele na Europa, né? Porque é isso, eu libero, eu faço a rescisão do contrato, pode ser negociado. Mas o nosso assunto agora é Vitor Roque. Parecia tudo encaminhado, né? Para ele vestir a camisa do Palmeiras, o empréstimo, a volta ao Brasil. Mas parece que a Federação Espanhola pensa diferente. Não é isso, Linas? Bom dia, boa tarde já para você. Exato, Suman. Grande abraço para todos vocês aí no Brasil, fã do esporte que está ligado com a gente. O Palmeiras muito atento à situação do Vitor Roque. Ainda quer fazer essa contratação, mas aí entrou esse imbróglio, né? Burocracia em relação à Liga Espanhola. Aí a gente explica um pouco da situação. Vitor Roque é jogador do Barcelona,
assinou o contrato até 2031, chegou aqui à Catalunha em janeiro do ano passado. Foi emprestado ao Betis, onde está agora, e tem esse período de empréstimo até o final da temporada, ou seja, até o meio do ano. Por aqui a janela já fechou na Europa, né? No final de janeiro a janela de transferências foi encerrada, mas a princípio parecia que não seria um problema. Então o Palmeiras negociou com o Barcelona, preparou ali toda a oferta na casa dos 25 milhões de euros e, claro, o Barcelona precisaria trazer apenas burocraticamente o Vitor Roque de volta para poder, então, vender ao Palmeiras para fechar essa negociação. Só que aí entra essa questão burocrática que, a princípio, tanto o Betis quanto o Barcelona entendiam que não seria um problema em relação a como La Liga tem esse regulamento, que acaba sendo um pouco diferente do que a FIFA indica nessas negociações. Tudo isso também está muito bem explicado no ESPN.com.br, o Francisco de Laurentiis acompanhando bem de perto, trazendo também esse lado do Palmeiras, que entendia que isso seria resolvido, que os clubes espanhóis viam que isso não seria um problema, mas aí nesse sentido o que a La Liga indica? Não, mas para poder vender o Vitor Roque, para fazer essa transferência, o Barcelona teria que trazê-lo de volta, encerrar o empréstimo com o Betis. Só que isso não vai ser possível porque a janela de transferência aqui na Europa já está fechada. E também não seria possível, digamos, um reempréstimo, ou seja, o Betis, que está com o jogador emprestado, fazer o empréstimo desse jogador, mesmo que por um período curto, ou seja, o Vitor Roque não poderia ser emprestado pelo Betis para o Palmeiras, e por conta dessa questão burocrática, a La Liga entende também que não é possível que seja feita essa negociação nesse momento com a janela europeia fechada. Então, por enquanto, está suspensa essa negociação. O Barcelona tem interesse em fazer essa venda, afinal de contas tem uma situação econômica que ainda sempre implica muito a questão do fair play financeiro, de poder fazer novas contratações, dos limites salariais, que o clube tem melhorado ao longo do tempo, só que ainda não está 100%, e tem, por exemplo, renovação de jogadores como Inigo Martínez e principalmente um novo contrato para o Lamine Yamal sendo redatado, sendo proposto para o meio do ano, quando ele completar 18 anos, e isso tudo ajudaria numa possível venda do Vitor Roque. Por isso o Barcelona ainda trabalha para que até o final dessa semana, quando fecha a janela aí no Brasil no dia 28, sexta-feira, que inclusive é o dia que o Vitor Roque completa 20 anos, para que ainda seja possível fazer essa negociação. Mas é difícil imaginar, pelo menos, que isso parta, por exemplo, de La Liga, mudar a visão dela em relação a isso. La Liga tem sido bastante dura com as regras que ela tem já determinadas anteriormente. A gente viu, por exemplo, no caso do Dani Olmo, toda a questão do fair play financeiro. Ele estava inscrito na primeira metade da temporada, na segunda metade La Liga não aceitou a reinscrição do jogador por conta desse aspecto do fair play financeiro. Aí o Barcelona teve que ir para Conselho Superior de Esportes, reinscreveu o Dani Olmo, mas La Liga está tentando que isso termine. Ontem mesmo o presidente de La Liga, Javier Tebas, falava que entendia que Dani Olmo não deveria terminar essa temporada de La Liga inscrito no campeonato, porque entende que isso foi feito de uma maneira irregular dentro do que é a regulamentação de La Liga, que então, nesse sentido também evita fazer exceções dentro do que ela entende que já estava pré-acordado. Por isso todo esse imbróglio. Final das contas, uma questão burocrática envolvendo essa situação do Vitor Roque, e que o Betis também, por algum tempo, também estava relutante em negociar o jogador, afinal de contas não teria também a oportunidade de trazer um outro jogador contratado ou por empréstimo, já que a janela por aqui está fechada, mas mesmo com o Betis também cedendo, buscando uma contrapartida, mas cedendo que fosse finalizada toda essa negociação, tudo acaba emperrando nessa questão burocrática. Vamos ver se no final das contas se termina assim, mas pelo menos de momento o Palmeiras, pelas informações trazidas, tem esse interesse em poder ainda contratar o Vitor Roque, numa possibilidade, inclusive, de reforçar a equipe pensando no Mundial de Clubes no meio do ano. Agora, o Linares, o Barcelona, você falava sobre esse otimismo e essa tentativa ainda nessa última semana de janela aqui no Brasil, né, tentando reverter o caso. Ele está otimista, ele entende que conseguiria essa brecha indo para uma outra instância, como foi no caso, por exemplo, do Dani Olmo e do Paulo Vitor. Pelo que você entende, aí acompanhando também, né, e a apuração, o Barcelona entende que há essa possibilidade para tentar, em uma outra instância, conseguir esse empréstimo para o Palmeiras? Eu não diria otimismo, mas que o Barcelona está fazendo esse esforço, indo atrás disso. E isso sim, o prazo também não é muito longo, né? Então a janela em si só fecha agora no final dessa semana, então o prazo também não seria. O que o Barcelona trabalha em cima é justamente de ter precedentes nesse sentido e de entender que a regulamentação feita pela FIFA é diferente nesse aspecto.
mas nesse ponto, só indo por um caminho, por outras instâncias, né, buscando outras, porque La Liga não demonstra que pense de uma outra maneira e não tem sido muito também de abrir exceções, como esses casos que a gente citava agora, por exemplo, do Dani Olmo, do Paulo Vitor, nessas inscrições que o Barcelona acabou fazendo. Então, mais do que otimismo, é tentando trabalhar, porque isso já ajudaria, pensando no lado do Barcelona, financeiramente o clube, olhando também para a janela de meio de ano, para quando já tivesse isso tudo acertado, facilitaria um caminho, pensando principalmente em renovação de contratos. Não sei, assim, de forma jurídica, né? Não sou entendedor, muito pouco disso. Mas entendendo também que talvez essa coisa da FIFA, né, seja superior à da Federação Espanhola. Mas pela FIFA... Sobrepor a Federação Espanhola, entendeu? O clube filiado a uma federação que tem um outro tipo de regra, né? Eu não sei o quanto pode trazer também de problemas ao clube. Também, então, por isso que eu falo, é difícil falar, pelo menos da minha parte, porque eu não sou dessa seara, né? Essa regra é uma regra que, com um pouco de boa vontade, dá para entender. Que essa volta dele para o Barcelona seria só burocrática. É um bate no Barcelona para ir para o Palmeiras. Qual aquele jogador nos anos 90, 2000, que foi para um clube aqui no Brasil para depois você vem... Foi o Cafu, não? Ou visto com o Cafu. Não foi? O Cafu Juventude para cair no Palmeiras. Mas era um caso diferente. Né? Eu acho que esse caso aí, com um pouco de boa vontade de La Liga, o prazo é curto. E a boa vontade pode ser um precedente perigoso também para a La Liga, embora seja um caso diferente de outras que a La Liga não abriria mão, seria politicamente mais difícil. Esse é um caso que dá para entender melhor. Porque, primeiro, todas as partes querem. O Barcelona quer. O Betis não faz objeção. O próprio jogador é interessante para ele. E o Palmeiras, claro que quer. Agora você tem o tempo curto e contar muito com a boa vontade de La Liga nessa história. Abrir a exceção, entender que o Vitor Roque, na verdade, só estaria pingando de volta no Barcelona. Para não ter esse empréstimo do empréstimo, né? Entender que ele pingou. Claro, a janela estaria fechada se ele voltasse a ser um jogador do Barcelona para o Palmeiras. Mas não é isso na prática que vai acontecer, né? Ele só volta para o Barcelona porque o vínculo dele é com o Barcelona. Mas daria para entender que seria, na prática, uma transição, uma transação do Betis para o Palmeiras. Mas tem que convencer a La Liga disso e convencer em horas, né? Vamos dar uma olhada nos números do Vitor Roque? Bora. E a gente fala também desse impacto da não chegada dele ao Palmeiras. A carreira profissional dele como um todo, né? Então aí foram 16 jogos pelo Cruzeiro, 81 pelo Atlético Paranaense, apenas 16 pelo Barcelona. 2 gols marcados, agora 33 pelo Betis, com 7 gols marcados. Ele começou bem, né? No Betis, né? Chegou bem. Depois perdeu espaço. Até o Anthony que chegou depois. O Anthony começou muito bem, né? Essa trajetória dele. E aí, Prates? Bom, o Palmeiras vem tentando, né? Algumas contratações no mercado. Acho que o dinheiro não é o problema, né? O Palmeiras está esbarrando em questões burocráticas, jurídicas, enfim. Fato é que seria um bom nome, talvez, aí para essa temporada, né? Um cara jovem, como disse o Linares, vai fazer 20 anos ainda. Acho que o torcedor fica frustrado, né? Assim, de não ter mais um jogador, né? De não chegar mais aquela peça que tanto se espera. E talvez até o próprio Vitor Roque, não sei, né? De poder ter mais minutos, né? De poder voltar para o futebol brasileiro. Acho que, como bem disse o professor, né? Numa negociação onde todo mundo quer, quando ela não se concretiza, talvez todo mundo fique meio chateado. A gente tem de, obviamente, respeitar as regras de La Liga. O Linares explicou muito bem. A La Liga tem regras e elas têm de ser cumpridas, né? Eu entendo o ponto do professor de tentar abrir uma exceção, mas acho que pode ser uma exceção perigosa, prof. Porque aí você está abrindo precedente também para outros fazerem isso. A gente não sabe o que pode acontecer daqui a pouco, um outro clube... Olha, você permitiu que o Barcelona fizesse aquilo, de um empréstimo do Betis, que depois foi rescindido, para o jogador ser vendido fora do prazo. O fato é que é um atleta que vai fazer 20 anos ainda, você não pode falar que aos 20 anos alguém já não consiga mais, ainda mais com o talento que ele tem. A passagem pela Europa até agora é fraca. Mostra ser, inclusive, um jogador pouco competitivo. Isso aí que me preocupa em relação ao Vitor Roque. Acho que o Barcelona também se decepcionou com isso. Contratou um talento muito grande do Brasil, estava impressionando no Atlético Paranaense, ele chega ao Barcelona, ele muitas vezes não tem sequência. Agora, eu acho que a sequência fala muito sobre o jeito dele, mais do que quem trabalhou com ele. Porque o técnico do Betis é outro,
O técnico do Barcelona que ele trabalhou mais foi o Xavi, e no Betis ele até teve momentos bons, mas momentos que muitas vezes não se confirmavam com uma sequência melhor. Ele no Betis jogou mais, a gente fez muitos jogos do Betis aqui com o Vitor Roque como titular, ele até em alguns jogos perdeu algumas chances, mas criava muitas chances também, e ele não consegue ter uma sequência de emplacar, né? Uma sequência de ter 8, 9, 10 bons jogos e opa, ele é o dono do time, é o dono do ataque, isso não aconteceu até agora. Por outro lado, vai fazer 20 anos apenas. Com o talento que ele tem para jogar, com o que ele já mostrou no Brasil principalmente, seria uma boa contratação do Palmeiras. Agora, na Europa até agora, ele não conseguiu vingar. Isso me chama atenção. Eu esperava um impacto inicial forte dele no Barcelona e no Betis. Porque é muito jovem, né? Sim. Daqui a 2 dias ele vai fazer 20. 20. Tem muita coisa. A gente colocou a pergunta, por que ele não deu certo na Europa? Eu invento a pergunta, quantos nessa condição deram certo? Exemplos, o Pedro, que talvez seja o melhor 9 no Brasil. Bateu lá e voltou. Gabigol, bateu lá e voltou. A gente bate e volta. O próprio Vinícius Júnior demorou um tempo para amadurecer no Real Madrid. Então, eu acho que é um negocião para o Palmeiras. Quantos não foram emprestados também para outros clubes? Sim. É um menino, que é um negocião para o Palmeiras, inclusive para venda futura. É o tipo de jogador que o Palmeiras tem para aproveitar tecnicamente e depois em relação Imagina, prof, Vitor Roque e Paulinho. Eu estou torcendo muito para que a Liga abra essa exceçãozinha, viu? Porque também não é a exceção mais, assim, terrível do mundo. Dá para entender que a volta de um empréstimo, só tecnicamente ele está voltando para o Barcelona. Ele não está voltando para o Barcelona. Ele pinga no Barcelona para ir para um outro clube. O Linares, até para colocar o Linares no papo, 2 questões. Uma em relação a ele, como a imprensa espanhola vê o Vitor Roque, no período dele no Barcelona, no período dele agora no Betis, e nesse possível empréstimo, e o Leão está me lembrando aqui, até talvez numa possível venda agora na janela, né, na próxima janela. E outra, você está aí, você pode falar bem melhor sobre isso, como os outros clubes estão olhando para essa manobra do Barcelona, porque o Atlético de Madrid e o Real Madrid deram declarações, né, oficiais, se eu não me engano, e por meio de seus técnicos, né, o Simeone e o Ancelotti, falando sobre o movimento do Dani Olmo, sobre o movimento do Barcelona, né, com dificuldades financeiras, conseguindo brechas com a federação. Então, assim, assim, colocando o Dani Olmo e o empréstimo do Vitor Roque, entendo que são coisas diferentes, né? Esse é o contexto do Barcelona, né? Exato. Então, assim, não sei até que ponto também o Barcelona iria forçar uma tentativa de empréstimo de um jogador do Betis para o Palmeiras, com todo respeito ao Vitor Roque, mas sabendo que ele tem uma questão para ser resolvida do Dani Olmo, que foi um reforço para a temporada. Não sei se vocês entenderam, né? Então, não é tão fácil também, né, Linas? Não é fácil porque, de fato, tem esse componente político. Nem é tanto um aspecto diferente da situação de você inscrever um jogador, de você ter, então, jogadores que, no entendimento de La Liga, não entrariam no fair play financeiro, não poderiam ser inscritos para a segunda metade da temporada pelo Barcelona. Isso é um aspecto bastante diferente desse, porque, no final das contas, seria algo que, se o Betis aceita, não tem, por mais que fosse uma venda que o Barcelona faria, ele não tem 100% essa garantia para o meio do ano, embora seja bem possível que ainda assim acontecesse e de qualquer forma conseguisse receber esse dinheiro não agora, mas sim no meio do ano. Só que tem esse componente, no final das contas, até político, de já tem tantas situações anteriores, por que a gente vai abrir uma exceção agora nesse momento? Então, dentro do que é um regulamento que os clubes aceitam fazerem parte, tem muito desse aspecto para você falar, ok, entendo que não é uma situação tão gritante, tão pesada nesse sentido, é diferente de você trazer um reforço do que você abrir mão de um jogador para fazer uma negociação, mas aí entra esse aspecto de não abrir essa exceção mesmo para algo, digamos, menor, algo que não tem o impacto de fortalecer aquela equipe, pelo menos esportivamente falando. Então, e por aqui já tem tanto desse ponto, e foi em relação muito a essa inscrição do Dani Olmo, tantas outras questões que entram também continuamente de arbitragem, né? É um cenário nesse aspecto, digamos, político do dia a dia dos clubes também, que acaba sendo um tanto conturbado, e aí abrir uma exceção poderia aumentar muito nesse aspecto. Falando especificamente do Vitor Roque, acho que tem 2 pontos ali em relação, primeiro, a passagem dele no Barcelona, que no final das contas era um período tão conturbado, com o Xavi dizendo que ia sair, depois dizendo que ia ficar, depois acabando sendo demitido de fato.
tendo um clube que estava naquele momento bastante turbulento. O Vitor Roque tem bons momentos ali, fazendo gols em 2 jogos seguidos, mas acabando sendo expulso no segundo deles. Depois, de fato, não tem essa sequência. E assim, ele faz 16 jogos com uma média de 21, 22 minutos. Então era também muitas vezes muito residual a participação dele no Barcelona. E no fim, até o Xavi ainda diz que nem era tanto que eles imaginavam, que ele chegasse já em janeiro, ou seja, que teria sido ideal ele ficar um pouco mais, por exemplo, no futebol brasileiro antes de chegar aqui à Espanha. E aí outro componente que aí sim o período no Betis, porque ele já tem muito mais jogos, né? Essas 33 partidas, 7 gols e principalmente essa média de minutos dele é muito maior, mais de 50 minutos de média, então já muda muito essa participação dele. Só que essa reta final agora, sim, pelo menos esses últimos, reta final não, mas essas últimas semanas, esse ano de 2025, né, de janeiro para cá, não tem sido muito bom para ele. Ele só faz um gol que foi contra o Barcelona, num jogo que o Betis é eliminado perdendo numa goleada por 5-1, foi expulso também no jogo da Conference League. E ainda por cima o Betis foi e contratou um jogador para a mesma posição, um concorrente ali, o Coutinho Hernandes, que não pode ser inscrito na Conference League, isso também era um ponto de preocupação do Betis, mas que investiu ali 16 milhões de euros para contratar o jogador colombiano, um pouco mais de experiência, 25 anos, vinha de 3 temporadas na Major League Soccer e que acaba sendo um concorrente. Também isso demonstra um pouco de que o Betis não tende a exercer a opção de compra em relação ao Vitor Roque ao final dessa temporada e claro, tem sempre muito esse peso de é um jogador muito jovem, é difícil você criar esse impacto tão imediato quando você chega, e no Barcelona você ainda tinha uma situação assim, de um clube que o tempo todo não temos dinheiro, e aí o clube vai lá e gasta 30 milhões de euros com um bônus podendo dobrar ainda esse valor, num jogador que ainda muito jovem precisava desse tempo ainda de adaptação, e isso trouxe um peso muito grande na passagem dele por aqui, porque todo mundo esperava, em termos de torcedores, falando, tá, então se o clube não tem dinheiro e vai gastar algum dinheiro que não tem que ser um jogador que venha para trazer um impacto imediato, que claro, com 18, 19 anos é muito difícil de conseguir. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Palmeiras que está tentando aí a liberação de Vitor Roque aí do Barcelona para o time, né, brasileiro, para o time do Palmeiras. A gente sabe que a janela, né, da Europa ainda não se abriu, né, então com isso tem aquele embate. A janela brasileira se fecha agora dia 28 de fevereiro, até meia-noite, no dia 28 de fevereiro. Então o Palmeiras está aí, né, tentando a contratação do Vitor Roque. Só que agora teve uma reviravolta aí em toda essa contratação, né? Porque o Barcelona tem liberação da FIFA e venda de Vitor Roque ao Palmeiras ainda pode acontecer de jornal. O que está acontecendo é que a La Liga não quer liberar essa contratação do Barcelona, né, essa venda do Barcelona do Vitor Roque para o time do Palmeiras. Porque o Barcelona já deu ok que quer vender o jogador, o Betis já deu ok que quer sim também se desfazer do jogador e o Palmeiras já deu ok que quer sim pagar o jogador e comprar o jogador. Só que a La Liga não quer liberar o jogador ainda, né? Fala que é contra as normas. Só que o Barcelona conseguiu aí na FIFA essa liberação para a venda do jogador. Um dia depois da La Liga vetar a transferência do Vitor Roque para o Barcelona, né, para o Palmeiras, o Barcelona conseguiu junto à FIFA uma aprovação para liberar a ida do jogador brasileiro que está emprestado ao Betis para o Verdão ainda nesta janela de transferência, né? Já que saiu aí a informação que nessa segunda-feira a negociação entre Barcelona e Palmeiras foi suspensa pela La Liga por violar regras da entidade. O jogador teria de ser devolvido pelo Betis ao clube catalão com a janela de transferência espanhola aberta para concretizar a rescisão de contrato. Por questão legal, o Betis não pode reemprestar Vitor Roque diretamente ao Viverde, né? No caso, como ele não está no Barcelona, se ele estivesse no Barcelona, né, a La Liga liberaria para ele vir para o time do Palmeiras. Mas o que acontece é porque Vitor Roque ele não é o jogador do Betis. Na verdade, Vitor Roque ele é jogador do Barcelona, né? Só que o Vitor Roque ele está emprestado ao Betis. Então, com isso, a La Liga está identificando que isso é um empréstimo do empréstimo, como se o Betis estivesse emprestando um jogador que já está sendo emprestado a ele. E agora o Vitor Roque ele não pode ser devolvido ao Barcelona até o meio do ano. Então tá tendo todo esse imbróglio. Só que a FIFA conseguiu aí, né, o Barcelona conseguiu junto à FIFA tudo isso aí para poder, né, fazer essa rescisão
e o jogador vir para o time do Palmeiras. Só que aí tem os antes chorando, dizendo que o Palmeiras está sendo beneficiado mais uma vez pela FIFA. Coisa que eu nunca vi o Palmeiras ser beneficiado pela FIFA, hora nenhuma. E vocês, o que é que vocês acham? O Palmeiras vai ganhar com essa contratação do Vitor Roque? O que é que vocês acham sobre essa contratação do Vitor Roque? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações. E se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.